Quem achou esse 33? O pessoal da mídia não achou não, olha lá, ó. Vamos lá. E disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tu fizeste subir da terra do Egito, para a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e expulsarei os cananeus e amorreus, os heteus, os fariseus, os aveus e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, pois és um povo obstinado, para que eu não os consuma no caminho. Algumas traduções está, porque a minha presença não irá no meio de ti, para que não caia como uma tentação, que és um povo obstinado. E quando o povo ouviu esta má notícia, entristeceu-se, e nenhum homem pôs sobre si os seus ornamentos. Vamos lá. Versículo 12. E disse Moisés: Senhor, vê, tu me disse, vai subir este povo, e não me deste saber quem enviarás comigo. Mas disseste: conheço-te pelo teu nome, e tu encontraste graças aos meus olhos. Por isso agora rogo-te, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho, para que eu te conheças, para que eu encontre graça aos teus olhos e consigas, e considera que esta nação é o teu povo. E ele disse: minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. O Senhor disse para Moisés o quê? A minha presença irá com, e eu te darei. Ele lhe disse: se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Como, pois, poderás saber que achei graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é em andares tu conosco? Assim seremos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que estão sobre a face da terra. E disse o Senhor a Moisés: farei isso também, disse, pois encontraste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. E Moisés pede uma coisa um pouquinho mais ousada, e disse-lhe: suplico-te, mostra-me a tua glória. Ele disse: farei toda a minha bondade passar diante de ti, proclamarei o meu nome, o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse: não pode ver a minha face, porque nenhum homem me verá e viverá. E disse o Senhor: vê, há um lugar junto a mim, e ficará sobre a rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, e eu porei minha mão sobre ti na fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, enquanto eu passar. E tirarei as minhas mãos, minha mão, e tu me verás pelas minhas costas, mas a minha face não será vista. Se assente glorificando a Jesus Cristo. Meu mestre, conduza meu espírito, Senhor, debaixo da unção de revelação e sabedoria, Senhor. Conduza meu coração a falar a eles, ó Pai, os mistérios da Tua glória. Igreja, se o teu coração se quebrantar ao Senhor, a presença de Deus visitará você aqui hoje. Senhor, que a Tua presença, Pai, venha derramar o vinho novo do Teu Espírito sobre nós. Que a Tua glória venha ser derramada sobre a Tua igreja, Pai. Que eles venham encontrar o verdadeiro sentido de estar aqui, Pai, e do Teu Evangelho, Senhor. És mais real. Coloque em dó, Amanda. És mais real que o ar que eu respiro.
És mais real que a batida em meu coração. Declare assim seus pensamentos. Seus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Declare Abba. Abba, eu pertenço a ti. Abba, Abba, eu pertenço a ti. És a minha realidade. És a minha realidade. Amém. Você vai ter que conhecer. Não adianta, você não tem para onde fugir por muito tempo se você está buscando o Evangelho. O Evangelho é um relacionamento. O Evangelho é a habitação de Deus em você. O Evangelho é a revelação de quem Deus é em nós. O Evangelho é a justiça que nós precisamos. É tudo o que nós precisamos está no Evangelho. Mas por que eu estou falando da presença aqui essa noite? Porque se você não encontrar a presença de Deus, você jamais terá a força, a graça, a alegria de passar as tribulações, as dificuldades dessa vida, ou vencer as forças das fortalezas do pecado. Sem a presença de Deus, é impossível você se manter dentro do Evangelho. Nós precisamos da presença de Deus e você precisa da presença de Deus. Escute o que eu vou te dizer agora. Entre minhas maiores dificuldades que eu encontrei na minha vida, na minha guerra para desenvolver a unção e a glória de Deus na minha vida, eu passei uns bons anos e muitas horas diante de Deus buscando a sua presença. Mas tem uma coisa que eu quero te falar e te ajudar aqui essa noite. Mesmo que eu não tinha toda a graça, todo o recurso, tudo que eu carrego hoje, tinha uma coisa que eu tinha. Foi a presença de Deus. Eu não podia ter grande unção para fazer muitas coisas, mas a unção que Ele me entregou, ela foi eficaz e suficiente para cada etapa da minha vida. Eu agradeço a Deus por não ter me entregado a unção que eu carrego hoje, quando eu pedi ela atrás. Porque eu não tinha estrutura suficiente da sua presença revelada em mim para suportar o seu poder. Moisés disse: Senhor, me revela os teus caminhos para que eu ande nos teus caminhos, para que eu ache graça aos seus olhos. Sabe, Deus, Ele quer revelar os caminhos dEle a você. Mas você está distraído com muitas coisas que não é o caminho de Deus. Fala: Deus quer revelar os seus caminhos a mim. E a revelação dos caminhos não basta você só ler Bíblia. Isso é muito bom. Eu leio a Bíblia, já li muita Bíblia. Eu passei muitos dias e muitas horas com a Bíblia. Já li e reli a Bíblia inteira várias vezes. Porém, o que me ensinou o caminho de Deus e a sua própria palavra foi a sua presença revelada. O Evangelho, você vai encontrar pessoas que elas não sabem ler, não sabem ler. Elas nunca vão ler uma Bíblia. Eu conheci pessoas que não sabiam ler, mas que pessoas usadas pela presença de Deus. Eu
Eu vivi alguns anos no Evangelho, na Assembleia de Deus, quando era da Assembleia de Deus, no movimento pentecostal. As missionárias não sabiam ler. E tinha uma específica que pregava muito. Quem lia o texto bíblico para ela na hora da pregação era a filha dela. E ela não sabia ler. Mas sabe o que ela sabia? Ouvir. Por que a mulher tinha tanta palavra? Porque ela ouvia. Como é que a igreja primitiva era tão frutífera na palavra? Porque eles ouviam. Paulo diz, aquilo que vocês ouviram e viram de mim, nisso praticais. Guarde o bom depósito do Espírito Santo pela qual você tem recebido. Aquilo que você tem ouvido, pratique. Isso é o que importa. Você tem ouvido a palavra de Deus, tem guardado no seu coração? Essa palavra está em seu coração? Qual o valor que você tem dado a ela? E qual posição você tem colocado a palavra de Deus na sua vida? Qual é a posição da palavra de Deus na sua vida? Vai definir todos os resultados da tua vida, é a posição que você dá à palavra de Deus na sua vida. Fala, a palavra de Deus, ela tem poder. Ela tem uma presença. Sim, a palavra de Deus já tem poder e tem presença. Mas isso só é ativado quando há um receptor para isso, que é você. Eu estou falando, eu sinto um fogo, algo ardendo no meu coração, começando a queimar aqui agora. Eu não sei o que Deus vai sacudir alguém, que vai pegar alguém, que Deus está chamando você para algo novo. É tempo de conhecer a presença de Deus. Quando é mais fácil você levar as pessoas à hora de adoração quando elas conhecem a presença de Deus. Mas agora, quando elas não conhecem a presença de Deus, elas ficam numa guerra, uma luta. Mas ela adora, ela senta. E é assim que elas ficam. Porque elas não estão com a presença de Deus. Esse é o lado mais difícil para nós notar. É porque quando nós entramos no ambiente da presença de Deus ali em cima, você quer parar quando a presença está ali? Não quer parar. Você quer parar quando está ali? Não. A gente não quer parar. Você sabe como é difícil para a gente dar uma pausa ali e descer? Porque nós estamos o quê? Na presença de Deus. Porque eu cansado eu vou para o monte e deito ali e desço renovado por causa da presença de Deus. A presença de Deus é um refrigério. E o Senhor falou para Moisés, ó, a minha presença será contigo e te darei descanso. Mas Moisés não estava satisfeito, sabe por quê? Porque Deus falou, a minha presença vai contigo, mas Moisés estava pedindo que a presença fosse entre o povo. E a única coisa que fazia o povo se identificar como um povo de Yahweh, o Senhor dos Exércitos, era a sua presença. E Moisés mesmo declara ali, Senhor, para que sejamos um povo distinto de todos os outros povos, por causa da tua presença. Sabe, hoje em dia, os evangélicos, os cristãos, sei lá, não está fazendo muita diferença nesse mundo, como um povo distinto. Porque eles não estão priorizando a presença de Deus. A presença de Deus é o que vai fazer distinção entre quem é e quem não é. O que o povo do mundo tem que olhar para nós e saber? Que carregamos a presença do Eterno. O que as nações olhavam para Israel e via neles? Sabiam, eles tremiam, tinham temor. O temor da presença do Senhor caía sobre as nações e falava, Deus está com Israel Altíssimo. O que os povos ao redor viam de noite que acontecia em Israel? Uma coluna de fogo. E de dia uma nuvem que andava sobre eles, a nuvem da presença da glória de Deus. Como o mundo vai saber que Jesus nos enviou, que Ele está entre nós? Que o nosso Deus é o verdadeiro Deus entre todos os deuses, e nesse tempo de grande idolatria na terra, irmão, não é querendo ser igual ao mundo, não basta se vestir igual ao mundo, não basta querer falar igual ao mundo, que isso não dá em nada, não dá resultado nenhum. Se não for a presença de Deus,
O resto é descartável. A presença de Deus, ela tem que trabalhar na nossa vida, na sua vida, através de você. É a presença, fala, é a presença de Deus. Quanto mais você está na sua presença, estar diante da presença de Deus. Moisés, ele tinha uma tenda fora do acampamento de Israel. Ele gostava de ir para o monte, né? Ele gostava de ficar separado. Ele gostava de ficar na presença de Deus, meu filho. Ele ficava perdendo tempo no meio do povo, batendo papo não, fofocando a vida dos outros não. Ele saía fora. Ele ia lá perto do monte. E a Bíblia diz que ele colocou um nome naquela tenda. Tenda do encontro. Moisés era muito fominha por Deus, irmão. Ele colocou um nome, tenda do encontro. Você já tem um nome no seu quarto? Já tem um nomezinho, aquele lugarzinho que você encontra com Deus? Vale de Josafá? Não, calma aí. Meguido? Calma. Qual o nome que você tem dado esse lugar secreto com Deus? Você tem um nome? Você pode dar um nome. Sabe, você tem que aprender a ter fome e sede, ser como criança na presença dEle. Seu quarto de oração. Seu esconderijo. Vou entrar no meu esconderijo e vou entrar na presença de Deus. Seja no monte, seja no quarto, seja na igreja. Esteja na presença de Deus. Estou trabalhando, estou sentado, estou fazendo um monte de coisa. Eu estou na presença de Deus. O meu coração está na presença de Deus. Aonde você coloca o seu coração vai definir os resultados da sua vida. Nós estamos muito distraídos com tantas coisas, enquanto Deus quer falar, passa um tempo na minha presença, que eu vou mudar a sua vida. Busque conhecer minha presença, se esforce. Busque a minha face. Busque. Buscar-me-ão, me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Sabe, com tudo que você pode receber aqui dentro, é muito... Nós ficamos alegres com pessoas recebendo proféticos, sendo curados, sendo libertos, os demônios manifestam. Tantas maravilhas acontecem. Mas, meu querido, isso não te salva. Isso é paliativo. Isso é bom, mas não é completo. Agradeça pelos favores que tem nos dado, mas, olha, tome cuidado. Esses favores são para te dar tempo. Ele quer que você encontre quem Ele é. Precisamos encontrar com o nosso Deus. Você precisa encontrar a presença de Deus. Você tem que encontrar o sentido, o valor do Evangelho é a presença de Deus. É Ele. Ele é o Evangelho. Ele deu o Evangelho para você. E como está a sua vida espiritual diante de Deus? Estou com tribulação, estou com ansiedade, estou perturbada. Minha vida está assim, o casamento está assim, cara, eu não aguento mais. É porque você não está focando na presença. Você não parou, você não foi àquele lugar para estar com Ele. Você está revoltado com Deus. Aí vê quando as pessoas querem ficar revoltadas com Deus, ele arruma justificativa para tudo, a tribulação dele só aumenta. Como se Deus fosse obrigado a entrar no problema dele, limpar. Não, Deus não é obrigado, convide Ele, Ele vai entrar com todo amor por você. Mas Ele não é obrigado a fazer nada por você. Mas convide Ele, que Ele vai dar as riquezas para você. Ele vai dar o amor dele para você, a abundância do que Ele é para você. Quem está comigo da glória a Jesus? Fala, sua presença. Sua presença. Êxodo 33, Deus falou para Moisés assim, ó, após o povo ter cometido o grande pecado. A idolatria, fala idolatria. O afastamento da presença de Deus. O que afasta mais o homem senão a própria idolatria? É isso que afasta o homem de Deus, é a idolatria. E nós não percebemos que idolatria é aquilo que nós colocamos como nosso ponto seguro. O que você mais confia vira uma idolatria na sua vida. Se você confia mais no teu dinheiro do que em Deus, você está idolatrando a mamão. Se você confia mais no presidente do que em Deus, você está idolatrando o presidente. Aonde você coloca a sua confiança, está ali a sua adoração. Aonde está a sua confiança? Nós temos que fazer menção dessa justiça, porque nós precisamos de um encontro com a presença de Deus hoje aqui nesse lugar. A presença de Deus te dá mais sentido na sua vida que qualquer outra coisa que você possa correr atrás desse mundo. De tudo que eu possa ter, de tudo que eu possa conquistar, de tudo que eu já conquistei na minha vida, nada disso faz o verdadeiro sentido para mim.
tudo isso é passageiro, isso não pode me distrair. Existe uma coisa que eu estou sempre atrás, é a glória de Deus, é a sua glória. Porque é uma necessidade que a glória de Deus venha muito rápido na sua vida nesse lugar. Porque a revelação da glória de Deus simplesmente mostra a sua pessoa, quem Ele é como pessoa. Você precisa de um novo encontro com Deus. Você precisa beber da presença de Deus hoje aqui. O Senhor falou para Moisés, olha, eu vou enviar um anjo a diante de Israel. Eu vou entregar a terra que eu jurei aos seus pais. Eu vou derrubar os seus inimigos, os jebuseus, os fariseus. Eu vou acabar com eles, amorreus. Vou entregar o que eu prometi. Mas a minha presença não vai no meio desse povo. Tem muitos com a promessa, mas estão distantes da presença. Você pode brigar com Deus para Deus entregar o que Ele prometeu? Pode, você pode brigar, você pode estar na guerra com Ele, Ele vai te dar. Mas Ele não vai se dar para você. Eu já vi muitas pessoas, eu já conheci. Já conheci pessoas que bateu de frente com Deus. Deus deu, Deus dá. Ele entrega tudo o que Ele te promete na tua vida. Ele só não garante se a presença vai com você ou não. Porque isso vai depender da sua submissão, o seu amor a Ele, a sua aliança com Ele. Fala para o seu irmão, não quebre a sua aliança com Deus. Ela te protege. É a presença de Deus que te protege. Em momentos de grande tribulação, perigos, eu passei muitos perigos na vida, a presença de Deus ela vem como um manto me envolver. Eu sentia. Tão forte, tão tangível Ele, que eu não tinha medo de nada, eu vencia qualquer situação, porque a presença estava comigo. A presença de Deus tem que se tornar a verdadeira fortaleza que você tem que carregar na sua vida. É o quanto você tem relacionamento com a presença de Deus. Ela se torna uma fortaleza boa, poderosa. Nós precisamos desenvolver esta fortaleza na nossa vida. O conhecimento da presença de Deus. Existem muitas fortalezas que têm que ser quebradas. Fortaleza dos demônios, fortaleza de maldição, maldição geracional, espírito que persegue você, fortaleza de estruturas de engano, de crenças enganosas, ensinamentos errados. Existem tantas fortalezas, fortaleza de rejeição, fortaleza disso, fortaleza de morte, fortaleza de daquilo. Mas tem um segredo para você derrubar todas essas tantas fortalezas que nós temos que vencer. É verdade, não é? Temos ou não temos? Quem quer ser liberto aqui hoje? Olha lá, enquanto a presença de Deus vem, não tem confusão dela não, hein? Olha que interessante. O jovem Pedro não se ofende com isso. Ele se alegra com isso. Eu estava lá no chão. Eu estava em espírito, na presença de Deus. E de repente, eu vejo um principado no trono. Apóstolo, estou indo embora, hein? Estou indo embora, hein? Quer fazer briga comigo? Eu voltei ao espírito, aí eu olhei para o Pedro, coitado. Tão frágil, Pedro. Né? Pedro é uma flor, gente. Tô brincando. Você que vai fazer mal, né? Eu olhei assim e falei, rapaz, que esse bicho é bravo. E o Pedro recebeu uma libertação no monte. Porque tinha um trono muito bravo. Engraçado que o que manifestou, lutou contra ele, tinha aparecido ontem para mim. E uns dias atrás ele tinha aparecido em espírito para mim, o Pedro. Eu entrei na batalha espiritual da dimensão dele, da alma dele. Olha só o que é estar debaixo de um manto de um homem que anda na presença de Deus. A gente vê a sua vida pela graça e misericórdia de Deus. Foi maravilhoso, só que foi além. Eu não quero falar que só foi uma libertação. Aconteceu algo diferente. Eu estava cansado ali, eu estava ali olhando que a situação tudo acontecendo. De repente o Pedro está sendo liberto, mas daqui a pouco acontece uma coisa com ele. Cara, eu senti um anjo, uma presença, mas foi tão forte que eu nunca tinha sentido daquele sentido diferente. Eu não tinha sentido aquele sentido. Passou assim o negócio por mim aqui assim, o negócio começou a envolver todo mundo que estava ali e pegou nele. E daqui a pouco o Pedro gritava, chorava, começava a ser cheio do Espírito. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu vi algo saindo dele. Ele falou, eu vi isso acontecendo comigo, apóstolo. A presença veio ali. Mas não foi algo normal, do nosso costume assim, que a gente conhece. Foi além, foi alguma coisa muito especial Deus fez pela vida dele. Eu falei, numa tarde, eu estava dando uma palavra para eles assim, ó, quando você anda no caminho onde os anjos estão, você já está diante da bênção, só você pegar ela.
De repente Deus se manifestou, todo mundo alegre, renovado, fortalecido, o poder de Deus correndo para a hora do culto. Fala, onde a presença de Deus está, eu já estou em ponto de contato com a benção. Você quer honrar a presença aqui? O problema é que você não quer a presença. Se você quiser a presença, você vai ter a benção. Não queira só benção, não force não. Só deixa que ela te toque. Deixa que ele te toque. Deixa que ele te toque. Deixa que ele te toque. E receberás poder. É isso mesmo. A presença de Deus, ela manifesta poder. Fala, a presença manifesta poder. Ela manifesta unção. Ela manifesta a glória de Deus. Fala, dentro da dimensão da presença, todos os recursos espirituais estão ali. Uma das coisas mais incríveis da presença de Deus, você está aqui, mas você sente aonde ela está passando. Quanto mais você se inclinar para a presença dele e fala, Senhor, eu quero a sua presença. Irmão, eu não preciso te dar um manual para isso. Só preciso te falar uma coisa. Seja como criança na presença dele. Fala, Senhor, eu quero a tua presença. Fale isso a ele continuamente e busque em oração. Tudo vai mudar na tua vida. As coisas vão mudar mais rápido na tua vida. Você está lutando com muita coisa que é bênção, você está com a sua crença, sua fé. Você acha que Deus tem dozinha de você, dodinha, ticutinha? Não tem nada disso não. Para de sofrência, para com esse negócio, para com esse negócio de religiosidade. Seja sensato, seja inteligente, seja proporcional, vai de propósito na presença dele, melhor, vai de propósito. Seja intencional. O que você quer que o Deus aqui essa noite? Ele vai te dar a presença dele também, ele vai te dar o poder da libertação, mas escute muito bem, a presença de Deus. Se você não encontrar ela, o evangelho nunca terá o verdadeiro sentido para a sua vida. As pessoas estão buscando um evangelho hoje que faça sentido para as suas necessidades, mas não faz sentido para a eternidade. Não tem sentido para elas a eternidade. Por isso que elas não valorizam, esse negócio de santidade não é muito bem assim não. A santidade do Senhor e a sua presença não se separam. Você nunca terá de fato uma comunhão plena com a sua presença se você não desejar ser santo como ele é santo. Não santarrão ou crentesco não. Julgando as pessoas, querendo que é melhor, jogando macumba gospel nas pessoas, não estou falando disso não. Não estou falando nada disso, já passamos por isso, já esquecemos disso, nós estamos em uma outra fase. Passamos uma época de meninice. São pessoas sensatas, maduras, que andam com a inteligência, a graça, a bondade, a justiça, a plenitude de espírito. Ele te dá justiça, dá poder, dá sabedoria, ele te dá graça para tudo na sua vida. Isso é o evangelho. Infelizmente, irmãos, o joio foi plantado no meio do trigo. Nós estamos num grande conflito na nossa nação, onde as pessoas elas estão perdendo a sua direção de vida espiritual. Cada hora é um modismo diferente, é um profeta diferente, é uma porta. Cara, para onde eu vou olhar, o que eu vou fazer? Cara, o negócio está difícil. Meu filho, se aquieta. Vai para a presença de Deus que as coisas ficam mais fáceis para você. O mundo está difícil mesmo, está tudo difícil mesmo. Está sinistro, mas olha, eu tenho paz. Porque Jesus disse, a minha paz eu vos dou. O mundo tem tribulações, mas a minha paz é a sua presença. Você nunca terá plenitude de paz se você não tiver comunhão com a presença do Espírito Santo. Eu creio que alguém hoje vai ser batizado com o Espírito Santo aqui. Eu creio que alguém hoje vai beber da presença. Você vai sair e com seus sentidos, a sensibilidade do Espírito Santo estará no teu coração hoje quando você sair desse lugar aqui. Abra teu coração para receber essa palavra de Deus, irmão. Eu estou tentando ser bem direto, objetivo com você. Deus, Ele dá o que Ele promete, Ele dá todas as bênçãos para você, Ele pode cumprir tudo na tua vida, mas Ele não garante que a presença vai com você. Ele pode cumprir tudo na minha vida, mas para a presença dEle, ou seja, a proteção do meu desígnio, da minha salvação, da santidade, da minha conservação, vai depender sempre da minha disposição em me inclinar e estar buscando com temor a sua presença. Eu não posso sair desfocado da sua presença. Fala para o seu irmão, não perca o foco da presença de Deus, irmão.
Tá bom, se eu perguntar qual é o seu problema, muita gente tem muito problema, muita gente vem pro culto para ouvir uma boa palavra, para trazer uma direção espiritual para a vida dela. Opa, isso é bom, isso é legal, isso acontece, porém, a presença é melhor. Sabe, tem muitas coisas que eu quero resposta, mas eu não me preocupo com a resposta. Porque eu sei que quando nós estamos andando na presença, Ele se encarrega de esclarecer as coisas para você. Sabe, às vezes eu estou em oração e a presença de Deus, ela vem, ela começa a me ensinar, Ele começa a falar comigo, eu começo a ouvir a sua voz. Quem quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Tá bom. Você vai ver se essa frustração está acontecendo com você aí. Ah, será que eu ouvi a Deus direito? Será que tomei lição errada? Eu me frustrei? Será que eu não caminhei? Calma. Está muito emotivo demais. Suas emoções estão atrapalhando seus ouvidos de ouvir a voz de Deus. Deus está falando com alguém aqui. Você sabe que Deus está falando com você. Suas emoções. Fala para o teu irmão, toma cuidado com as suas emoções. Elas são perigosas. Elas são muito perigosas. Deus não te chama para confiar nas suas emoções. Toma cuidado com ela. Toma cuidado. Nós temos que aprender a lidar com isso. E a presença de Deus aqui é o nosso condutor. Deixa Ele te conduzir ao caminho que você deve andar. O povo de Israel pecou gravemente contra Deus. E Deus se afastou do povo. Você quer a presença de Deus? Escute o que eu vou te falar. Ele conhece todas as suas fraquezas e seus pecados. Ele está ali. Ele suporta você. Mas tem uma coisa que você vai ter que entender que eu vou te falar agora. Por mais pecador que você se sinta, Ele tem um tempo. Ele te dá um tempo. Mas não resistam ao Espírito Santo. Vou te dar uma exortação para que o temor de Deus esteja no seu coração. Coloca para mim o livro de Isaías capítulo 63. Vamos ver, 63 ou 60, não lembro, vamos lá. Coloca na tela aí. Versículo 4, por gentileza. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, talvez fique um pouco melhor. Olha no versículo 5. Não, 64, coloca o livro de 64. Nossa, complicado de ler ali. Essa letra está meio esquisita. Amém? Olha o versículo 1 agora. Deixa eu só achar o versículo chave. Acha para mim aqui quando o povo de Israel se volta contra Deus, bem rapidinho. Não, acho que não está aí. Não. Esqueci o capítulo. Vai colocar para a gente ali bem rapidinho. Fala, eu não posso resistir ao Espírito Santo. Fala, eu não posso resistir ao Espírito Santo. Sabe por que muitos cristãos estão se afastando de Deus? Eles não estão conseguindo mais o favor da presença de Deus. E não vem brincar, não venha trazer uma super graça para dentro daqui não. Vá no livro de Hebreus que você vai ver. O que o livro de Hebreus fala quando nós somos desobedientes a tamanha graça que nos foi dada e resistimos ao Espírito Santo? Só resta uma ardente expectativa de juízo e terror eterno aos que se desobedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. E Hebreus é bem enfático, que ele fala assim sobre o temor de Deus. Olha, se na lei de Moisés alguém pecasse contra ele, tivesse testemunha, morria sem piedade. Quanto mais agora julga vocês, aqueles que estão ultrajando o sangue da nova aliança, o Evangelho da graça, sofrerão pena de eterna separação da presença de Deus. Amém? Quem está comigo da glória de Deus? Fala, não posso resistir à presença de Deus por muito tempo. Calma, quieta seu coração, escute o que eu vou te falar, não me julgue precipitadamente, tome cuidado com o seu julgamento. Não resista à presença de Deus por muito tempo, porque você vai padecer. Seu pior inimigo que você pode arrumar é quando o Senhor, Ele se volta para tratar com você na terra pela sua rebeldia.
Muitos estão resistindo ao Espírito Santo. Não querem andar numa vida santa com compromisso com a sua presença. Você conhece a vontade de Deus, mas você não tem feito a vontade dele. Você está resistindo à vontade de Deus. Isaías o quê? Vamos aqui. Qual o versículo? 54:6. Hã? Ok. Não estou achando aqui não, irmão. Vê aí para mim, abre aí. Você não tem alguém com uma Bíblia, não? Vocês estão fracos na Bíblia, né? Pronto. Deixa eu abrir para vocês aqui, tá? Por que você está parado da porta? O que está acontecendo? Irmão, aprenda o que é culto. Para de ser crentejo, para que você gosta de religiosidade. Deus é direto, objetivo. Estou ensinando vocês a cultuar Deus esses dias aqui. Estão vendo a glória de Deus, que é maravilhosa. É isso aqui. Isso é evangelho, é ouvir. É isso aqui. Fala, eu preciso ouvir a palavra de Deus. É isso, ele é objetivo, ele é direto. É conversar com você. Você precisa ouvir a verdade. É simples. Parece que criaram um abismo, uma distância tão grande entre o pregador que está com o microfone e o povo. Parece que... Não é isso. É comunhão entre nós. Fala, o culto é uma comunhão entre nós. Fala, uma comunhão entre nós. Depois eu abro para eles aqui, nesse versículo não. Amém, não amém? Fala, eu não posso resistir à presença do Espírito Santo. Vou te falar um negócio para você. Você crê que o Espírito Santo ele pode se tornar inimigo de uma pessoa? Você crê? Você já leu na Bíblia isso? Você já leu isso na Bíblia? O inimigo ele pode não se tornar o Espírito Santo não vai se tornar inimigo da noiva de Cristo, jamais. Mas contra os seus inimigos ele se torna inimigo contra os seus inimigos. Mas contra você, ele pode se afastar de sua vida e nunca mais ele pode voltar. Jesus disse, pequeis contra o Pai e contra mim, mas não pequem contra o Espírito Santo. Não pequem contra a presença de Deus. Isso não é uma brincadeira, isso é sério. Nós não estamos num jogo, nós não estamos numa questão de religião, de ideologia, de entendimento, de essa loucura que está essa sociedade. Nós estamos buscando salvação pela nossa alma. Nós estamos buscando aquilo que é sério, que pode nos transformar nossa vida. Vocês sabem com quem nós estamos lutando nesse mundo, que é Satanás. Mas o problema é, nós temos visto uma igreja no século 21 que está lutando contra o Espírito Santo de Deus. Um irmão nosso foi levado em espírito para ver algo muito sério. Um dos nossos evangelistas. Ele viu algo do mundo espiritual muito sério, que eu falava para ele em espírito assim. Essa geração de jovens vão sofrer um juízo tão grande que o Altíssimo vai enviar. Porque eles estão blasfemando, estão cometendo todos os tipos de espécies de maldades e iniquidade. Eles vão colher as consequências do pecado deles. Infelizmente, esta geração sofrerá um grande juízo porque estão lutando contra a presença de Deus. O Espírito Santo, ele se entristece, ele se afasta de uma pessoa que não quer dar ouvido a ele. Ele não vai forçar a ficar falando com você. Não acha que você é o bambambam, que você tem alguma coisa, tem chamado, que Deus vai ficar atrás de você, coitadinho. Você não sabe quem você está falando, com quem você está servindo. Quem é o Altíssimo, irmãos? A quem devemos temor? Ao nosso Criador.
respeito e reverência à sua presença. Você tem que encontrar qual é o sentido do Evangelho para você, qual é o valor que o Evangelho tem na sua vida. Qual é a posição que você deu à palavra de Deus, à presença de Deus na sua vida. Vai definir todos os resultados que você vai colher na sua vida. E escute o meu conselho que eu vou falar para vocês. Durante todo esse percurso, a caminhada, essa jornada na presença de Deus, eu dei lugar à presença de Deus em primazia na minha vida. Não há nada que mais prospere um homem nessa terra a não ser a própria presença de Deus. Quando a arca de Deus ficou na casa de Obed-edom, um gentil, aquele homem prosperou tanto, ele enriqueceu tanto, porque ele zelou da presença de Deus. Só tinha um lugar na terra onde a presença de Deus ficava, era sobre a arca da aliança. Só tinha um lugar onde continha uma dimensão da sua presença. Um lugar onde a glória dele se manifestava era na arca da aliança. Ele escolheu uma arca e ele colocou sua glória, ele manifestava sua Shekinah em cima da tampa da arca da aliança. Vocês viram quando aquele Uzá, ele foi tocar na arca da aliança, quando ela tombou nos bois, pisaram num terreno desnivelado e a arca tombou e um homem foi segurar a arca e ele morreu fulminado. Porque eles foram contra uma lei de Deus. Os bois não podiam carregar a arca de Deus. Tinha que ser carregado no ombro do sacerdote. A presença de Deus tem que ser honrada pelo sacerdote. Tem que estar acima de nós. E ela tem um peso a ser carregado. Fala, o peso da presença de Deus. Quanto mais a presença de Deus está em você, maior será a sua força de poder e autoridade sobre essa face da terra. Para resistir os demônios, as forças que você não está vendo. Mas você sabe que elas estão ali. Você sabe que é uma presença demoníaca. Os demônios têm seus poderes que estão andando sobre a face da terra. Você sabe que nós estamos lutando em esses tempos terríveis e trabalhosos. Que se não for a presença de Deus sustentar você, você não pode permanecer de pé. Eu sinto que há algo em meu espírito, há algo que eu estou falando com você, eu sinto o Senhor chamando a atenção de vocês. Você tem dado atenção à presença de Deus? Ou você só está buscando quando as coisas se estreitam para você? Ou você vai por ir na igreja? Sabe, se o mundo ainda é maior, fala mais alto que você no teu coração, você não está entendendo o Evangelho. Se as coisas que você fala mais alto do que Deus no seu coração, você não está entendendo o propósito do Evangelho. Jesus pode voltar e você nunca ter conhecido quem Ele é. E continuado anos a mesma pessoa. Anos. Irmão, é impossível. Quer dizer, é possível, que é a coisa mais fácil. Deveria ser impossível isso. Mas infelizmente a coisa mais possível hoje é as pessoas estarem anos dentro de igrejas e nunca ter conhecido o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje pela manhã nós tivemos a aula sobre evangelismo e aprendemos uma coisa muito especial. Que igreja não quer dizer que ela carrega o Evangelho. Evangelho é uma coisa, igreja é outra, e reino de Deus é outra coisa, cultura e o mundo é outra coisa. A igreja precisa se unir ao Evangelho. Ela necessita entender o Evangelho. Sabe, mas eles estão usando coisas do Evangelho para fazer as suas igrejas. Mas o Evangelho precisa estar acima das nossas igrejas. O Evangelho precisa estar acima do que nós somos, do que nós fazemos. Ele tem que ditar tudo o que nós precisamos. Fala, eu preciso da presença do Evangelho na minha vida. Alguém quer encontrar essa unção na sua vida aqui hoje? Você quer encontrar a presença de Deus aqui hoje? Você quer encontrar a presença de Deus aqui hoje? Está disposto a sacrificar por ela? Se Deus dá a presença dele, Ele está se doando a você. Ele está te dando uma garantia de um futuro próspero. Ele está te dando uma garantia para você. Porque aonde está a presença de Deus, aonde a presença dele opera,
Quanto maior a esfera da presença de Deus na tua vida, maior será as obras que Deus realizará através da sua vida. Fala, precisamos atrair o favor da presença. Nós passamos aqui algumas horas cantando, mas está chegando a hora que Deus vai nos permitir fazer imersão na adoração, imersão na presença. Vamos passar horas, só aqueles que querem, atraindo o favor da presença. Porque a gente não vai precisar mais lutar contra o horário, a gente não precisa mais lutar contra as coisas, precisamos permitir que a presença de Deus venha. Quando eu chamei a presença de Deus, ela veio. Mas quando me lancei nela, e quando você se lança nela para estar diante de Deus, não olhe mais para trás, não olhe o relógio, não olhe sua hora. Você tem que se dedicar tempo para estar na presença de Deus. Fala para o teu irmão, eu preciso de tempo para estar na presença de Deus. Fala, tempo com Deus, tempo com sua presença. O Senhor fala no livro de Isaías, essa palavra que eu quero encontrar, está no Isaías 59. O Senhor fala assim, Israel me resistiu por muito tempo, foram rebeldes ao Espírito Santo, pelo que o próprio Espírito Santo se tornou em inimigo deles e os consumiu no deserto. Você pode se tornar inimigo de Deus, sim, se você se voltar contra a presença dele. Pelo que resistiram ao Espírito Santo. Estevão falou uma palavra diante do Sinédrio: até quando vocês resistirão ao Espírito Santo? Até quando nós vamos resistir ao Espírito Santo e obedecer o que Deus quer, irmão? O tempo está passando, tua vida está passando, as coisas estão acontecendo. E nós não estamos valorizando a presença de Deus. E você está perdendo tempo, o tempo está passando. E Deus está querendo que você conheça quem Ele é, a presença de Deus. Ela é o seu descanso que você precisa. Refrigere minha alma, guie-me pelas veredas da tua justiça e refrigere a minha alma. Fala, eu preciso de um refrigério na minha vida. Irmãos, eu sinto uma dimensão de uma glória tão forte. Eu sei que Deus quer renovar alguma coisa na sua vida aqui hoje. Há julgos para ser quebrados de principados aqui hoje, que eles não suportarão a presença de Deus nesse lugar. Eles não suportarão a presença de Deus neste lugar. O Senhor está passando com libertação sobre a vida de vocês agora. Aonde a presença de Deus está, os demônios não vão aguentar em ficar. Quanto mais você se enche da presença, as fortalezas, os enganos vão cair. Não podem resistir à presença de Deus na sua vida. Quando os filisteus pegaram a arca do Senhor, colocaram no templo de Dagon, quando acordavam pela manhã, a estátua estava caída, de cara no chão. Colocaram de novo, a estátua estava cortada a cabeça e as duas mãos cortadas. Demônios, fortalezas, não ficarão de pé diante da presença de Deus. Irmãos, o inimigo ele pode resistir à unção, ele pode resistir ao poder de Deus, mas ele não suporta a presença de Deus. Ele faz resistência, ele luta contra o anjo, mas quando a presença do Espírito Santo chega, os demônios não aguentam isso. Eles não suportam a presença de Deus. Fala, eu preciso mergulhar na sua presença, Senhor.